Esse é um tema que nos atrai muito, porque em função de todas essas mudanças contextuais, conjunturais e etc., o que se entendia por gestão, as filosofias, as práticas, as boas práticas, inclusive, elas estão passíveis de dúvidas, de mudanças, de questionamentos o tempo inteiro. As famosas gerações X, Y, Z, X, P, T, O e todas elas têm provocado uma mudança na dinâmica das inter-relações muito grande. E as próprias relações intrapessoais, têm ficado cada vez mais demandadas para que a gente consiga lidar com isso muito bem. A abordagem que a Triunfo tem utilizado muito nesse contexto de liderança, nessa plataforma de liderança é, por que não adotar uma abordagem de liderança que favoreça esses pontos fortes, que identifique, ajude a identificar, favorecer e alavancar, ao invés de fazer uma abordagem o tempo inteiro que converge para a exposição daquela fraqueza, a que afeta a autoestima, que consome energia, que fragiliza o ser humano. Então, isso tudo, somado, nos criou essa plataforma que nós estamos definindo como meta-liderança. Em essência, o que é que propõe, qual é o grande objetivo? É que o líder seja mais texto do que contexto. Que o líder dentro da organização, esse gestor, seja mais texto do que contexto. Que é uma abordagem que, com frequência, nós estamos envolvidos. Então, a gente está falando de uma dimensão mais profunda e mais avançada da liderança. Um tema extremamente relevante, sobretudo para aqueles líderes que desejam ser grandes líderes, que atendem a todos os líderes de uma organização, mas para aqueles que querem ser, de fato, grandes líderes, é um tema sensacional. E o que propõe a meta-liderança em si? A meta-liderança propõe uma abordagem quase que tridimensional, multifacetada, onde ela diz o seguinte: rio abaixo, eu preciso ir a fundo a respeito quais são os objetivos da liderança, da finalidade, de onde deságua o processo de liderança. Rio acima, eu preciso entender o que está na origem, qual é a causa, aonde é que estão os fundamentos, quais são os alicerces. E rio abaixo, o mergulho filosófico, além das técnicas que estão na superfície. Então, assim como diria Dom Juan, do filme Dom Juan de Marco, existem 4 perguntas muito importantes, que são: o que existe de mais sagrado, do que é feita a alma, por que vale a pena viver e por que vale a pena morrer. E ele diz no filme com uma propriedade muito grande, para essas 4 perguntas a resposta é a mesma: o amor. O que existe de mais sagrado, qual é a essência da alma, por que vale a pena viver, por que vale a pena morrer. E se isso é sobre a vida, sobre o management, as perguntas são: o que está nas origens do management? Para que aponta o management? E qual o fundamento filosófico do management? 3 perguntas para a gente refletir. E se nas perguntas do Dom Juan a resposta é o amor, para essas perguntas aqui a resposta é o ser humano. No fundo, é o ser humano. E o que é que está no começo desse processo que envolve o ser humano? A pessoa que gera o exerce a liderança no dia a dia, que é o gestor. Esse cara que precisa ter uma compreensão muito clara, muito profunda a respeito do teu papel, a respeito da tua missão, a respeito da tua efetividade. Precisa integrar muito bem esses diferentes papéis que são intercambiáveis e que são atribuídos a ele. E precisa ser um grande gestor de processos, de tarefas, de resultados, mas de fato não pode prescindir do papel filosófico da liderança, que passa pela construção de novos líderes, que passa por ampliação do patamar de competitividade da empresa, que passa pelo processo de desenvolvimento. Então, o gestor é esse cara, o cara que faz as coisas acontecerem, é que aterrissa ideias, é o cara que tem essas visões e é o cara que de fato constrói um time talentoso. Um primeiro aspecto, uma primeira linha de abordagem da meta-liderança é para valorizar o gestor. A segunda abordagem é para trabalhar o time. E a terceira abordagem é para desenvolver a organização. Tudo nesta sequência, como uma coisa consequência da outra, uma coisa sendo decorrente e promovendo a outra. O talento versus o investimento é que traz a nossa efetiva força. A força pela qual a gente tem condição de se destacar e de ter uma performance excelente. Quando a gente fala, então passamos pelo primeiro pilar, exploramos alguns dos aspectos importantes a serem trabalhados e aqui a gente passa então para o segundo pilar da meta-liderança, que é então o time. Quando a gente fala do time, então, a primeira coisa é a gente pensar na macrogestão.
que é a macrogestão, pessoal? Em qualquer nível, levar o meu funcionário, levar a pessoa da minha equipe a pensar de maneira mais ampla, a desenvolver uma visão menos operacional, menos detalhista, mesmo que ela tenha atividades operacionais e detalhistas e mecânicas para desenvolver, no sentido de entender significado, de entender para que serve aquele trabalho, qual é a sua finalidade. Que pessoas de talento precisam de gestores extraordinários. Então, aqui o que se objetiva é que, trabalhando o gestor no primeiro pilar e trabalhando o time no segundo pilar, a meta-liderança dê para a gente a oportunidade de realmente ter esses modos de pensamento e de relacionamento sinérgicos, complementares e não concorrentes. Né? E não aquela coisa de que para que o meu pensamento vença, eu tenho que derrotar o pensamento do outro. É o momento ao contrário, de explorar as grandes vantagens da diversidade, de explorar as grandes vantagens das diferenças, porque são elas que vão trazer as novas oportunidades e que vão trazer essas fontes potenciais, inclusive, de transformação, de mudança, de solução de problemas. Precisamos desenvolver metapráticas e metacompetências. De que forma? Aprofundando sentido e significado, explorando, tendo explorado lá antes os fundamentos em valores, desenvolvendo linguagens dentro da organização que favoreçam, de novo, sentido, significado, compreensão, feedback, transformação, efetiva mudança. Para que a gente possa acabar com esta esquizofrenia existente dentro das organizações. Coisas que são ditas e feitas de forma diferente. Por um período, isto faz parte, como a gente falou, faz parte do processo de desenvolvimento. É preciso avançar para além desse processo para que a gente possa ter, de fato, um novo equilíbrio organizacional. Tem uma série de coisas que podem ser aprendidas. Tem uma série de padrões que são mais possibilitadores, que são mais alavancadores e que podem ser aprendidos. Você não deveria bater a cabeça sempre na mesma parede, você não deveria cair sempre no mesmo buraco. Você pode, de fato, descobrir quais são os padrões que são mais limitadores e tentar promover essas mudanças na sua vida. Compartilhar com tantas pessoas quanto possível essa possibilidade de aprender coisas que tornem as pessoas mais saudáveis em suas próprias vidas, que permitam que mais pessoas atuem, inclusive, como agentes difusores.